quero abrir aqui com o meu convidado, perguntando para ele a relação dele com esse álbum. Eu já sei de acompanhar ele falando lá no Alta Fidelidade, mas aqui de repente a galera do Pitadas do Sal não sabe. E por que que esse disco ele o tem como preferido dentro da discografia da Legião Urbana? Por favor, Luiz Felipe. Pois é, Sal. Quando eu comecei o canal Alta Fidelidade, o primeiro vídeo da história, o primeiro vídeo foi no dia 20 de abril de algum ano, que eu não me lembro qual, e acho que tem 8 anos, e estava fazendo aniversário. 2015. Estava fazendo 25 anos do show do Paul McCartney no Maracanã. Aí foi o primeiro vídeo do canal, um top 5 de grandes shows no estádio do Maracanã. E porque era uma data redonda, tinha que ser, né? Dia 20 também era aniversário da minha avó, então tudo conspirou para o canal nascer naquele dia, que era uma segunda-feira. E o segundo vídeo foi da Tempestade, da Legião Urbana, porque terça-feira era dia de eu falar sobre algum disco, qualquer disco, né? E eu quis começar com a Tempestade. Me lembro bem eu fazendo o cronograma do canal com o Francisco do meu lado, aí ele falou: pô, mas o primeiro disco vai ser a Tempestade, o primeiro disco da história do canal. Pô, se você quer falar sobre Legião, fala sobre as 4 estações, sobre o 2, né? Eu falei: não, vou falar sobre a Tempestade, exatamente para mostrar que o canal é isso, né? É uma coisa assim que, é lógico, tem o óbvio, mas eu também quero fugir do óbvio. E a Tempestade realmente foi um disco, né? A Legião Urbana, acho que a banda que eu mais escutava na minha infância mesmo era Engenheiros do Havaí, mas pouco depois a Legião Urbana surgiu assim na minha vida e foi uma coisa muito avassaladora, né? Eu me lembro quando o 2, a partir do 2, né, que é o segundo disco, eu já comprei em tempo real. Eu tinha 6 anos de idade. Eu pedi no meu aniversário de 6 anos de idade o 2. Me lembro, Precoce, o menino. me lembro quando saiu Que País é Este? Eu estava em férias, acho que só em dezembro, né, o disco, e meu pai chegou com aquele saco preto da Modern Sound, chegou assim, eu tinha pedido para ele, aí eu vi que tinha Faroeste Caboclo, eu falei: eu só vou dormir quando eu decorar a letra de Faroeste Caboclo. E, enfim, eu estava em férias, mas com certeza foi a primeira vez na minha vida assim que eu dormi mais tarde, né? Eu não decorei a letra toda, mas de manhã eu já sabia metade. Aí eu fui comprando os discos. Me lembro do dia que eu comprei cada um, as 4 estações, o 5, o Descobrimento do Brasil, que aí já foi em CD, né? Os outros eram em LP. Aí a Tempestade, eu me lembro que já estava rolando a Via Láctea nas rádios. Eu estava numa fase muito Legião desde o Descobrimento do Brasil, porque eu tinha assistido os 3 shows do Metropolitan, então eu já estava sonhando com a próxima turnê da Legião Urbana, né? E aí eu me lembro que saiu numa sexta, né, em setembro, como você falou, eu estava estudando para o vestibular, porque eu ia fazer vestibular no final de 96, a primeira faculdade que eu fiz, né, Direito, e aí eu vi que ia sair esse disco e, pô, disco da Legião, a gente tinha certeza que o dia do lançamento era o dia que chegava às lojas. Aí eu me lembro que eu fui no Barra Shopping com meu irmão, e antes a gente ia pegar nosso título de eleitor. Foi quando eu peguei o título de eleitor, eu tinha 16, 17 anos. E aí eu fui na gramofone do Barra Shopping e comprei exatamente essa cópia aqui, que está na minha mão, que é a Legal. original da época, né? Pode crer. Aí eu comprei e comecei a escutar o disco e, cara, tem aquelas coisas que a gente não explica, né? Na primeira audição eu ficava escutando, escutando sem parar, tipo, 10 vezes seguidas, né? Eu me lembro que eu morava num prédio, o segundo andar, e bem abaixo tinha uma piscina. E nesse fim de semana, que o disco saiu numa sexta, eu ficava escutando, escutando, escutando alto, e meu pai estava na piscina, ele estava com um vizinho lá, que é nosso amigo até hoje, e eles na piscina escutando aquilo sem parar, e meu pai falou lá para o vizinho, o Fernando: pô, vou pedir para ele diminuir, porra, não aguento mais escutar isso. Aí o Fernando falou: não, Legião Urbana é muito bom, pode Que deixar. bom. Ficou feliz.
E eu fiquei escutando e cada. Bom, depois a gente vai falar sobre as faixas específicas, né? Mas cada faixa, assim, era uma viagem, né? Assim, coisas muito diferentes. Eu gosto muito da produção do disco. A gente certamente vai falar sobre isso, a voz guia do Renato, mas eu acho que isso dá um charme. Foi um disco gravado no AR, como você falou no início. O AR era praticamente do lado da minha casa, né? E eu passava em frente ao AR e pensava, pô, aqui as coisas acontecem, né? E o primeiro disco da história do AR foi A Tempestade, né? Inclusive, eu li no livro da Cris Fuscaldo que o Renato Russo ficou chateado porque não fecharam o estúdio, exatamente, não fecharam o estúdio para a Legião, mas depois um técnico de som lá me falou que eles fecharam mesmo. Depois desse estreamento, ficou lockout lá para a Legião Urbana, né? E foi o primeiro disco da R. E eu escrevo isso, a gente estava falando antes de começar o papo sobre o livro que eu escrevi com o Tito sobre o lado C do Caetano Veloso, e eu arrumei um jeito de colocar a Tempestade no meio do livro, porque o Z&Z, que é o segundo disco da trilogia C, foi gravado no AR e foi Ah, o tá. último disco da história do AR, né? O primeiro foi a Tempestade e o último foi o Ó, Z&Z. E eu falo, pô, que legal, porque a Tempestade é meu disco predileto da Legião e o Z&Z é meu disco predileto do Caetano, né? que massa. Então, o AR tem história, merecia um livro também. Tá, com certeza, com certeza. Fica a O dica. negócio, o Luiz Felipe ele tem que se clonar para poder fazer os outros projetos paralelos enquanto ele está fazendo alguns, o clone dele vai fazendo outros, né, Luiz?